nosso quarto encontro, né, de estudo de série. Conheço essa Lília aí, hein, que entrou. É quem eu tô pensando? Ela mesma. Ô, rapaz! Entrou fazendo Coisa boa, que coisa boa. Bem-vinda, Lília. Então, hoje a gente está aí no nosso quarto encontro, né, de estudo do segurança de processo com base aí no livro de diretrizes de segurança de processo baseado em risco. Hoje quem vai conduzir para a gente o nosso encontro vai ser a Juliana Mello. A Juliana Mello ela tem mais aí de 15 anos de experiência com essa área, né? Muito pouca coisa. É engenheira de segurança, trabalhou aí na Inseg, trabalha agora no Bureau Veritas, né? Já voltou para o Bureau Veritas, né, Juliana? Estou vendo aqui no LinkedIn o seu perfil. currículo aqui para anunciar o pessoal. E hoje a gente vai estudar a parte de conformidade em segurança de processo, né? Só para a gente lembrar, vou pedir para todo mundo manter o áudio fechado, deixar só a Juliana aí com o áudio, com a câmera e com a apresentação aberta. Quem conseguir fazer pergunta aí pelo chat, vai usando o chat para fazer as perguntas. A gente vai ajustando, né? Vai tentando aí dar uma organizada nisso para o próximo encontro. O Danilo, ele ficou de me dar um suporte para a gente fazer um bem bolado com o YouTube, né? E aí a gente não conseguiu se encontrar, né, online, até online foi difícil a gente conseguir se encontrar para poder transmitir via o Teams, né? Mas também usar o YouTube, que aí libera o chat para as pessoas fazerem, né, perguntas, interagirem mais. E a gente vai tentando ajustar isso para os próximos encontros, né? A gente vai conversando lá no grupo e ajustando. Juliana, obrigado aí pela disponibilidade de transferir esse conhecimento para a gente e tá contigo. Tá joia, Rodrigo. Antes de mais nada, eu que agradeço pela iniciativa também que você teve, pela ideia que você teve de dividir esse conhecimento de segurança de processo, de compartilhar isso com as pessoas, de chamar as pessoas para que a gente faça, então, uma distribuição, uma disseminação dessas informações ligadas à segurança de processo, né? Eu vi que a gente tem hoje quase 400 pessoas no grupo, então é um número bem significativo aí de profissionais na área buscando aprimorar esse conhecimento, né? Eu vou estar compartilhando com vocês agora a minha apresentação. Vocês já estão vendo, né? Estamos sim, Juliana. Já vi que estão vendo, sim. Bom, eu fiquei incumbida aí de trabalhar o capítulo 4, o capítulo de conformidade. É um desafio, né? Acho que foi um desafio para trabalhar nesse assunto, né? Como o Rodrigo me apresentou, eu sou a Juliana Mello, eu trabalho no Bureau Veritas, já tem aí quase 4 anos que eu estou no Bureau, nessa fase. Eu tenho uma atuação na área de auditoria e conformidade aí desde 2010. Sou arquiteta de formação, engenheira de segurança, que é a minha profissão, mestre em sistema de gestão, eu fiz esse mestrado aí na UF, especialista em segurança de processos, e aí eu fiz no Senai CETIC a primeira turma, e fiz também na PUC em 2015, né? Então eu gosto tanto do assunto que eu fiz 2 vezes aí esse curso, né? Mas eu iniciei essas atividades desde 2014, onde a gente teve uma demanda interna para aprimorar esse olhar, né? E eu sei também que muita gente está aqui, eu queria agradecer também a presença de todo mundo, e eu sei também que muita gente está aqui, me conhece por esses cursos que eu já passei, né? Pelos trabalhos técnicos, outros trabalhos técnicos que a gente se envolve, mas também pelo meu cliente, que é a Petrobras. Então, eu não posso deixar de falar que eu trabalho há 16 anos na Petrobras, e inclusive agradecer, porque internamente essa apresentação, essa chamada foi divulgada no sistema, né? Então traz aí mais responsabilidade de falar desse assunto, né? E ressaltando que, obviamente, é um trabalho de um grupo de estudos, né? Onde a gente vai estar trabalhando aí o livro de segurança de processo baseado em risco, as diretrizes de segurança de processo baseado em risco. A ideia é trazer um pouco do conteúdo do livro,
associado aos conhecimentos que eu tenho, né, dentro dessa atividade de compliance, né? E essa parte de compliance, ele está aí, ele é o segundo elemento dos 20 elementos de CCPS, né? Ele está na base de comprometimento com a segurança de processo, então ele está na base de formação e amadurecimento toda essa cultura de segurança de processo que foi falada anteriormente pela Gabriela e pela Alice, né, colegas aí do curso. E então a gente vai estar dando seguimento a essa atividade. Bom, hoje a gente vai estar trabalhando, eu vou estar trazendo para vocês um pouquinho de conceito, né, do que é essa questão da conformidade, os objetivos de ter a conformidade na organização, principais elementos, princípios fundamentais, atividades de trabalho, indicadores e umas considerações gerais. Então, eu estou trazendo para vocês esse tema conformidade / compliance. E por que eu estou ressaltando a palavra compliance? Porque, apesar de ser uma palavra em inglês, ela é associada no cotidiano, né, da nossa rotina. A gente não fala só de conformidade, a gente também fala de atuação em compliance. Então, é importante trazer esse termo, porque esse termo ele teve um destaque alguns anos atrás, até para a questão da lei anticorrupção, né? Então, depois você vê a questão de compliance aplicada a outras áreas, como a indústria química e farmacêutica. Então, o compliance, na verdade, é um termo utilizado para qualquer processo que precise trabalhar com conformidade. E aí é importante a gente falar de compliance porque eu tenho hoje cargos disponíveis no mercado associados a esse tema compliance. Então, eu tenho regulatory compliance, que é um tipo de cargo, eu tenho especialista em compliance, eu tenho... A gente não fala especialista em conformidade, pelo menos o que eu vejo aí na questão do mercado, né? Então, por exemplo, a L'Oréal estava divulgando uma vaga outro dia com especialista em compliance, né? Então, é importante trazer esse termo e nivelar esse assunto no sentido de compliance é uma coisa mais ampla, então é um conjunto de disciplinas para a gente fazer cumprir todos os elementos, todo o arcabouço, não só regulatório e mandatório por lei, mas todo o arcabouço que faz com que o sistema de gestão da companhia esteja sempre rodando, sempre sendo aplicado, sendo sempre revisado. E trabalhar com a visão holística das normas desde o início de projeto, obviamente a gente trabalha minimizando riscos, né? Essa semana passada, preparando esse material, eu estava conversando com uma colega, ela comentando comigo sobre a trajetória de trabalho dela, e ela é profissional com este título de analista de compliance, tá? E ela estava mostrando de uma empresa que ela trabalha, ela comentou de uma empresa que ela trabalhou e que ela teve a necessidade de ir para a China. Vocês sabem que algumas unidades, instalações marítimas não estão sendo feitas aqui, estão sendo feitas na China. E ela comentou, olha, eu tive que ir para lá como compliance, exatamente para acompanhar na fase da obra o atendimento aos itens regulatórios aqui no Brasil. Então, como que é importante, desde a fase de projeto, a gente está minimizando esses efeitos colaterais, que com certeza vão se tornar muito mais difíceis se a gente tiver que consertá-los depois de uma construção pronta. Eu trouxe para vocês alguns exemplos de acidentes clássicos, como, por exemplo, o Titanic, em abril de 1912, talvez não para dizer que houve uma negligência na questão do cumprimento da conformidade interna, não só de procedimentos da legislação, mas também para mostrar para vocês como que eventos externos influenciam diretamente num programa de compliance. Então, quando ocorreu o evento com o Titanic, houve aí um input para o reforço do assunto regulatório, e aí, no que tange, por exemplo, a questão de ter botes salva-vidas de acordo com o pessoal que tinha a bordo, né? Então, quem viu o filme sabe que a quantidade de botes
era inferior à quantidade de pessoal a bordo, né? O que comprometeu aí, infelizmente, num caso extremo de um acidente, não ter um recurso suficiente. Da mesma forma, a realização de simulados de emergência, né? Onde a gente treina, e é isso que a gente está falando, não só na área profissional, mas também na área de lazer, né? Eu digo, por exemplo, quem já fez um cruzeiro sabe que ao entrar no navio é necessário que você identifique o seu colete salva-vidas e participe do simulado de emergência para identificar se ocorrer alguma coisa, aonde a gente tem que estar, qual é a baleeira que a gente tem que estar indo, né? Então, aonde que a gente tem que estar se encaminhando. E também com relação a outros equipamentos, como os rádios, aí, de terem a comunicação ininterrupta, né? Outro acidente que influenciou bastante o assunto regulatório foi Seveso, na Itália. Esse acidente ele foi um símbolo de acidente ambiental, né, na Europa. Ele teve um dano significativo com relação ao local, e teve uma diretiva que é bastante conhecida, que é a diretiva de Seveso, né, em 1982, e posteriormente se teve uma pequena revisão. Então, foi adotada então, a diretiva de Seveso II, e isto trouxe vários requisitos mandatórios para a gestão dos riscos no que tange à administração de produtos químicos. Seveso foi uma reação de um conjunto de produtos químicos, herbicidas e outros componentes que numa reação química teve aí um rompimento de um tanque, cujo derramamento causou um impacto significativo. Então, essa diretiva, ela trouxe uma influência muito grande no quesito de segurança, de como atuar dentro das empresas em relação à questão dos produtos químicos. Continuando aqui na influência dos acidentes, né? Há um tempo atrás, a gente teve a questão da Baía de Guanabara. A gente teve uma grande repercussão da questão desse acidente, e o que teve de relevante, que eu destaco aqui, é a criação do que a gente chama da Lei do Óleo, né, que é a Lei 9966 do ano de 2000. Então, mais uma vez, como a questão do compliance, como a questão da conformidade está no nosso dia a dia muito mais do que a gente imagina, né? Por último, o mais recente, da Deepwater Horizon, que ele teve, e aí o maior desastre ambiental, considerado o maior desastre ambiental nos Estados Unidos, e ele também foi um gatilho para que o país parasse e, tipo, peraí, como que eu tô, como é que está o meu arcabouço regulatório, como que está a minha atuação, minha orientação em relação a isso, porque compliance também é saber comunicar os requisitos, é saber transmitir a mensagem daquilo que tem que ser cumprido, né? Então, não é só determinar, né, por meio de redação de requisitos, de normas, leis e procedimentos, que algo seja feito, mas a gente tem que transparecer isso, trazer isso com clareza, para que flua, então, o estado de conformidade desses processos. Então, também foi um motivador aí para a revisão de várias normas nos Estados Unidos. E aí eu falo assim, por que a gente tem que adotar o compliance, né? E aí, além desses exemplos, né, que eu dei, eu busquei trazer exemplos mais simples ou mais complexos que eu conhecia, que influenciaram diretamente a questão do ato regulatório, né? Então, obviamente, a gente trabalhar com compliance é operar a instalação de forma segura e mantê-la de forma segura, né? Então, a gente precisa visualizar todo esse arcabouço de requisitos que precisam ser atendidos, para que a gente, então, tenha segurança nas nossas atividades e a gente evite se tornar aí um desses outros motivadores que a gente já teve de atualização de leis e, enfim, e outros requisitos mandatórios, né? Outro item importante é implementar as práticas de forma consistente. Isso traria, então, maturidade dentro desse processo, né? Então, uma forma robusta de como que a gente precisa trabalhar nesse quesito, né, chamado conformidade. E um ponto relevante, extremamente relevante, é minimizar responsabilidades legais, né? Lembrando que em todo o processo
existe uma responsabilidade administrativa, civil e criminal. E a empresa, eventualmente, ela vai estar sendo enquadrada numa questão de uma multa, de um quadro administrativo. Mas o CPF pode ir preso. Né? Então, mais uma vez, assim, por que eu trabalho conformidade? Porque esse conjunto de 3 itens faz com que a gente tenha conforto, na verdade, tenha segurança de seguir adiante com as nossas instalações. Então, com isso, eu digo que o compliance, ele tem que ter uma visão holística desse processo e enxergar todo o arcabouço envolvido dentro de uma empresa, e aí depende da empresa de cada um, o que é aplicável, o que não é aplicável, a gente vai estar falando isso daqui a pouquinho, mas é importante que a gente entenda que compliance não é só requisitos políticos e procedimentos, requisitos internos da companhia, mas e também não é só a legislação ou as regras ou um fator externo, a regulação como uma forma geral. O compliance, a gente tem que ter uma visão holística de todos os inputs que podem, de alguma forma, direcionar aí nossas atividades e, com certeza, vai ter um direcionamento para ser melhor. Tá? Os principais fundamentos e características essenciais que eu diria era manter uma prática confiável. Né? Então, é importante que a gente, ao pensar em conformidade, nós pensamos também em estabelecer e implementar uma sistemática. Né? Como é que vai ser essa nossa realidade? Como é que vai ser o meu programa de conformidade, o meu programa de compliance? Né? O que eu quero alcançar com isso? Então, quais são os objetivos? Qual é o detalhamento desse processo? Né? Utilizar banco de dados, sistemas informatizados, que facilita aí no mapeamento da legislação vigente ou de outros requisitos internos, garantir uma aplicação coerente, né, com a atividade da empresa ou com foco, porque na verdade a gente está falando de empresas, mas a gente está falando assim, bom, com relação à segurança de processo, o que a gente precisa estar atuando, já que o nosso foco é a conformidade em segurança de processo. Um outro princípio relevante é o cumprimento das atividades de trabalho. Então, a gente precisa ter insumo para que a atividade seja realizada de forma conforme, que atenda todos os requisitos delineados, né, padronizados. O escopo, como eu falei há pouco, né, a gente precisa estar entendendo aonde eu vou estar atuando e, no caso de segurança de processo, é preciso que cada um entenda qual é o papel dentro da sua empresa, dentro das suas atividades, né? Identificar requisitos voluntários também é um ponto relevante, porque eu posso dizer que compliance responde àquela famosa frase, onde é que está escrito isso? Então, a partir do momento que você tem o delineamento do seu sistema de gestão e tomando como base não só os seus políticas e procedimentos internos, mas também essas influências que melhorariam aí o nosso sistema de gestão, como as boas práticas de engenharia, trazendo isso para o seu sistema de gestão, a gente consegue fazer com que isso aconteça, a gente consegue fazer com que isso rode, literalmente, com isso seja vivo, que isso tenha uma continuidade. Então, é importante a gente pensar nisso. E o último, outro princípio pontuado é prosseguir com os resultados da conformidade. Obviamente, a gente já falei de todo esse trabalho de o que seria levantar esses requisitos e tudo, e a gente não pode deixar parar, porque realmente o arcabouço das legislações brasileiras é imenso, né? A gente tem influência de normas internacionais, né, consideradas como boa prática de engenharia, mas que agregam valor ao resultado referente à segurança de processo, à continuidade operacional, né? E a gente tem atualização constante, a gente tem atualização dos procedimentos internos e a gente tem atualização também do que vem externo para dentro, né? Comunicação é uma parte importante também, apesar de que a gente não tem como a gente dizer que eu não conhecia, né? A gente não pode usar dessa prerrogativa, né? Mas é importante a gente massificar a questão da comunicação e da importância de atendimento no compliance, né?
e fornecer não só e fornecer e não fortalecer não só esse elemento, mas a gente vai estar vendo aí em outros momentos que eu falo isso, várias vezes eu vou estar citando que o pilar de compliance, o pilar de conformidade, ele é somente uma ponta de uma dada atividade para auxiliar a gerenciar todos os requisitos aplicáveis dentro de um programa dos 20 elementos do CCPS. E aí eu estou falando dos 20 elementos do CCPS, que é a nossa referência, né, a referência do nosso livro de estudos e tal, e, obviamente, isso vai variar de acordo com a empresa, quais são as suas políticas internas, suas políticas de segurança de processo. Então, esse pilar de conformidade, ele vai permear por todos os demais pilares estabelecidos aí pela companhia no que tange a segurança de processo. E aí eu chamo a atenção para a questão da rastreabilidade das informações, né? Também é outro ponto que eu vou estar destacando sempre que eu puder, porque o sistema de gestão tem que estar baseado em processos e não em pessoas, né? E a gente tem que garantir que uma prática se perpetue, e aquilo só vai, a gente vai promover essa atividade a partir do momento que a gente registrar não só nossos procedimentos, nossas sistemáticas, mas também a aplicação desse processo. Como é que a gente está aplicando isso? Como é que a gente traz evidências objetivas de que a gente está fazendo o atendimento aos requisitos de compliance? Como é que a gente traz a evidência de que eu divulguei para as partes interessadas uma dada informação relevante sobre um requisito, seja interno ou seja externo? Esses registros, a gente vai estar usando isso em outros momentos, em outros pilares, mas eu dando uma passada rapidamente no capítulo 21, que fala de auditoria, que eu vou estar também trabalhando com vocês, é exatamente onde a gente prova, a gente demonstra que a gente está aplicando um sistema de compliance, que a gente está conforme aquilo que a gente estipulou como regra para a empresa, como política de segurança de processo para a empresa, né? E quais são os principais elementos que precisam ser abordados, né? Primeiro de tudo é o envolvimento da alta administração. Eu acho que sem envolvimento da liderança, da alta administração, da alta liderança, em querer implementar isto, nenhum programa vai ser eficiente, né? Nenhum programa vai trazer resultado se a liderança assim não o quiser, né? Eu acho que está tendo um pouquinho de delay, pelo que eu estou acompanhando aqui, mas agora acho que chegou, né? Eu estava falando, então, desse item do envolvimento da alta liderança, que sem ela, nada acontece, né? Se não houver aí o entendimento da importância de implementar um programa de compliance, o programa não é desenvolvido, né? A gente precisa que todos estejam envolvidos, né? E quando a gente envolve a liderança, a gente envolve também a questão de avaliação de riscos, e não só a avaliação de riscos industriais, mas a avaliação de riscos para o negócio, avaliação de riscos para a continuidade operacional, avaliação de riscos financeiros, né? Mesmo com um foco direcionado para a segurança de processos, quando a gente já visualiza o arcabouço envolvido num programa de compliance, a gente pode associá-lo diretamente a esses conjuntos de riscos que a gente mencionou, que eu mencionei agora, e, obviamente, fazer uma previsão adequada de recursos. E a gente está falando de recursos financeiros, recursos de pessoas, recursos adequados para que haja um envolvimento adequado desses profissionais no atendimento ao programa. E aí, envolvendo, obviamente, a gente tem que ter um delineamento de políticas e procedimentos internos, em conjunto aí com o mapeamento de requisitos normativos, requisitos legais, propriamente ditos, onde a gente estaria começando a moldar aí o que é o nosso escopo, né? Envolvimento de treinamento, um treinamento e sobre alguma questão da legislação. A gente vai estar falando também treinamento da força de trabalho pertinente. É importante também a gente entender a quem está se direcionando o quê, né? Até porque, mais uma vez, a gente tem um foco, um grupo muito grande de legislação aí voltada para várias atividades, então a gente precisa treinar, capacitar esses profissionais e comunicar os demais envolvidos, né, fluindo aí esse programa. Como eu comentei,
manter uma atualização constante e aí fazer um monitoramento contínuo e puxando aí um pouquinho para a auditoria. O capítulo 2, ele tem um entrelaço muito forte com o processo de auditoria. Eu acho que por isso também que eu me vi falando sobre isso para vocês, dividindo essa prática com vocês, porque essa relação é muito direta, né? Então, aqui no capítulo 21 a gente vai estar junto novamente, né? E só que quando a gente fala de compliance, em Cepro, eu ouso dizer que a gente não tem tanta coisa no mercado, né? Então, o material que eu estou trazendo aqui para vocês está bastante baseado no livro, né, para trazer esses conceitos, já que o objetivo era ratificar aí os conceitos, os pontos principais do livro, mas, ao mesmo tempo, não é uma coisa que, em segurança de processo, eu tenho tantos materiais. Mas eu quis delinear aqui para vocês, mais ou menos por meio dessa figura, quais são algumas atividades chaves que esse programa compliance precisa ter, né? Então, a gente já falou de definir o escopo, identificar a legislação, avaliar a aplicabilidade. Isso é extremamente necessário, porque dentro de uma empresa existem várias atividades que vão ser incorporadas legislações do mesmo órgão, por exemplo, né? Então, a gente vai estar falando mais à frente de ANP, a gente vai estar falando de normas regulamentadoras, mas, ao mesmo tempo, o que a gente tem que avaliar o que se aplica, né? E a gente, então, peraí, se aplica, se não aplica, dentro do limite que a gente estabelecer nas nossas atividades, né? Então, depois que a gente avalia isso, é verificar se a gente está conforme ou não, e, graças a Deus, muitas vezes a gente vai estar conforme. Caso a gente não esteja, identificar aí quais são as nossas fragilidades, quais são os nossos pontos de melhoria, implementar esses pontos de melhoria que seriam necessários. Mais uma vez, comunicar aí a força de trabalho pertinente, envolvida nas atividades, e fazer com que isso se torne uma avaliação constante, né? Porque, mais uma vez, a gente está sempre tendo inputs internos e externos que vão estar mexendo aí com as nossas atividades, e é necessária, então, essa atualização. Então, a conformidade, ela, como eu falei há pouco, ela deve subsidiar os outros elementos de Process Safe Management. É importante, então, que esse pilarzinho da conformidade, na verdade, ele se esbarre aí, se permeie por os demais elementos, porque as práticas vão acontecer em todos os elementos. Em todos os elementos vão haver registros, vão haver relatórios, vai haver outras informações que irão subsidiar esse programa de compliance. Então, é uma coisa que alimenta a outra, né? Então, e esta visualização, como a gente trabalhou anteriormente, garante, então, contribui, né? Eu acho que contribui com a continuidade operacional, então, evitando aí qualquer impacto, e a continuidade do negócio, né? Que a gente citou exemplos, né, de desastres que influenciaram diretamente na legislação e, por vezes, pode acabar com um negócio, com uma empresa, dado ao desdobramento do não atendimento ao sistema, ao programa compliance. Então, a gente tem aqui as principais atividades de trabalho. Então, a gente já falou de como desenvolver um programa de conformidade, capaz de identificar as obrigações de segurança de processo, então, seja elas internas ou externas, comunicar essas obrigações, e aí, mais uma vez, eu vou estar falando aqui da importância dos registros. E aí você fala, Juliana, mas é registro de quê? É o registro da comunicação, é o registro do atendimento, é o registro do treinamento. Isso demonstra a aplicação do nosso programa, né? Envolver o pessoal competente, definindo responsabilidades, e aqui eu destaco que não é só uma pessoa direcionada ao compliance que é responsável por isto. Na verdade, como eu tenho tentado frisar o tempo todo, existem profissionais que são direcionados e são dedicados para isto, no sentido de ter uma visão holística do processo e ter essa capilarização das informações, de poder permear por tudo. Mas o elemento de conformidade
ele é de responsabilidade de todos. Então, lá para os outros capítulos, seja lá o envolvimento que cada um tiver, obviamente, carrega contigo a responsabilidade aí do atendimento aos requisitos estabelecidos, né? Determinar uma visão periódica para avaliar esse nível de atendimento, esses requisitos, a gente tem que estar, de alguma forma, provendo também uma atividade de verificação, né, do que a gente tem levantado e verificação na prática. E, obviamente, estipular um indicador para que a gente avalie o desempenho desse processo, desse elemento, né? E eu ressalto aqui a importância da questão do indicador, porque a gente fala assim, um indicador de conformidade, um indicador no pilar de compliance, sim. Eu vou destacar mais à frente um dos regulamentos da ANP que eu utilizo atualmente, que é o regulamento do SGSS, e ele ressalta a importância de ter os indicadores para todos os capítulos colocados dentro do sistema de gestão de segurança do sistema submarino. Então, é importante a gente pensar que o indicador ele tem que estar sendo trabalhado em todos esses pilares, né, para segurança de processo. E, não obstante disso tudo, existe um grupo de trabalho hoje da Abrisco específico para propor indicadores proativos para a segurança de processo. Tamanha a relevância da gente traçar métricas para avaliar o nosso desempenho relacionado à segurança de processos. Então, no programa de conformidade, a gente precisa identificar essas fontes, e aí eu trouxe isso aqui, esse itemzinho, falando de recursos internos ou com empresas de consultoria, porque existem empresas que se propõem a identificar a legislação vigente, né, e manter uma atualização dessa legislação de forma constante para aquele cliente, para que aquele cliente avalie, então, a aplicabilidade, né, e a conformidade desse processo. Alguém abriu o microfone. Então, isso pode ser feito com recursos internos, a depender do porte da empresa, ou pode também contar com esta empresa de consultoria, no sentido de nos trazer o input daquilo que está acontecendo hoje, das atualizações que estão acontecendo hoje com relação aos requisitos legais, né? A capacitação inicial acerca das normas aplicáveis, e a gente também tem que estar mapeando isso, e o profissional que precisaria ter aí essas informações, a comunicação da força de trabalho, que eu já comentei várias vezes, determinar e gerenciar prazos. Isso também é algo extremamente relevante num programa de compliance, porque existem os prazos mandatórios determinados por lei e existem os prazos que, eventualmente, a gente vai estar estipulando para que uma dada sistemática entre na empresa, passe a vigorar e passe a vigorar de forma madura. Então, às vezes, é necessário definir um prazo para que haja a implementação de um dado requisito ou de um dado item, e depois a gente traga, então, faça com que isso seja incorporado ao sistema de gestão. Então, prazos e responsáveis para gerenciar toda a implementação desse programa é extremamente importante, né? Uma outra opção também é a gente elaborar um portfólio de lições aprendidas na fase de projeto. Eu comentei no início da apresentação, né, da necessidade de acompanhamento aí na fase de construção do cumprimento dos requisitos legais, né, mas eventualmente pode ser que tenha passado alguma coisa, e aí vamos trazer essas lições aprendidas, tal como a gente usa nos acidentes, né, de o que aconteceu e vamos refletir sobre. Vamos também trabalhar no sentido de que o que não deu tão certo quanto a gente gostaria, né? E, obviamente, então, a gente estaria trazendo um portfólio aí de lições aprendidas para ser divulgado, se eventualmente a gente estiver na fase de trabalhar com novas instalações ou uma coisa assim. Criar uma lista com os processos mais relevantes que atendem os requisitos internos, isso aqui é importante. Criar uma lista no sentido assim, como que eu atendo esse requisito? Eu já tive sucesso atendendo esse requisito, de que forma?
por meio de um relatório técnico, por meio de um estudo específico, por meio de um sistema informatizado, garantindo sempre a rastreabilidade das informações. Qual é o sucesso que eu já tive dentro dos requisitos estabelecidos que eu tenho dentro do meu sistema de gestão? A gente pode estar mapeando isso para que a gente use isso e fortaleça esses elementos quando, eventualmente, vier uma verificação, seja interna ou seja externa, do nosso programa de compliance, do nosso sistema de gestão. Então, a gente pode estar dando um direcionamento aí dos nossos sucessos, né? E divulgar isso também, né? E, obviamente, fazer o monitoramento contínuo e atualização aí de todos os requisitos envolvidos, né? Então, isso também, eu comentei, é o primeiro item que fala da necessidade dos recursos, seja eles internos ou externos à companhia, para que se mantenha a atualização constante, né, sobre o que está acontecendo no momento. A gente teve aí uma influência muito grande com relação à pandemia, né, o que aconteceu de uma forma muito inesperada por todo mundo, e a gente precisa gerenciar esses riscos. Então, houve uma preocupação também dos órgãos reguladores no sentido de orientar as condições que devem ser implementadas, então, para a gestão dessa fase. Então, é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento. Então, essa atualização realmente pode estar acontecendo a qualquer momento e vai fazer com que haja uma atualização dentro do nosso sistema de gestão também. Com relação ao pessoal, né, aos envolvidos aí que a gente comentou, a gente vai falar quais são as competências necessárias para atuar nessa área, Juliana. Eu não vou dizer aqui que você precisa ser advogado, ou você precisa ser engenheiro, ou você precisa ser administrador, ou técnico de segurança, ou qualquer profissional da área, né? Na verdade, eu vou estar falando aqui de habilidades não técnicas, que é o que a gente chama hoje, né? Porque para trabalhar com compliance e ser aí um ponto focal de compliance, a gente precisa ter uma certa aptidão de leitura das normas, de análise crítica desses dados, né? Então, a gente precisa, obviamente, conhecer as normas e padrões e requisitos legais da nossa atividade, a atividade que a gente está envolvido, ter esse perfil de comunicação e articulação entre as áreas da empresa e, eventualmente, a questão dos órgãos externos, até porque quando a gente tem essa capilaridade de atuação, a gente consegue também minimizar eventuais conflitos, que está aí no último item, né? E é necessário, esse perfil precisa também estar atuando nesse sentido de evitar conflitos, mas, ao mesmo tempo, trazer a importância do cumprimento daquele requisito, né, que foi estipulado pela organização de que acontecesse daquela forma. Então, que a segurança de processo acontecesse daquela forma baseada naqueles requisitos. Então, a gente também precisa ter essa comunicação entre as partes, não é um processo estático ou robótico, né? É um processo, por sinal, bastante dinâmico, e que a gente precisa ter essa capacidade de comunicação, de ouvir e transmitir a mensagem. Mais uma vez eu vou dizer, né, que compliance não basta estar escrito, a gente tem que estar transmitindo a mensagem de uma forma clara para que a gente possa ter sucesso no nosso resultado, né? Estar dedicado ao monitoramento das atividades, aí esse seria um profissional voltado exatamente para essas atividades, e aí, como eu falei também, capacidade analítica de dados, porque a gente tem na legislação uma série de informações que podem, inclusive, nos trazer um determinado conflito entre elas. O meu mestrado, ele foi um estudo de caso de derramamento de óleo no mar, um estudo de caso real, onde estava ocorrendo um processo jurídico de responsabilidade sobre esse acidente. E na época eu estudei bastante a legislação ambiental vigente e identifiquei um conflito entre a legislação vigente do órgão ambiental com a marinha, no quesito de definição de responsabilidades. E isso pesou muito, esse foi um caso jurídico real que pesou muito no sentido de responsabilidade e condenação. Como eu comentei com vocês, a gente pode estar falando aí de alguém ser preso, e imagina você condenar isso de uma forma inadequada, né? Então, eu não sou advogada, mas, ao mesmo tempo, eu me interessei em saber justamente para que eu pudesse também
divulgar e orientar isso. O que é aplicável, o que não é aplicável. Obviamente que a gente pode trabalhar aí com um conjunto de profissionais, né? Não estou falando de A, de B, de C, eu estou falando de um conjunto de profissionais que vão estar atuando junto para a implementação desse quesito de conformidade, né? Então, eu diria que são profissionais estimados pelas equipes multidisciplinares, porque este conhecimento ele pode contribuir com os outros elementos, com a prática de manutenção, por exemplo, com a prática de gestão de mudança, com a parte de análise de riscos. Então, ele tem uma visão que pode contribuir aí com esses resultados também, né? E aí, além de tudo que a gente falou da implementação do que é desse programa, né, que além de definir o escopo e a gente precisa também desenvolver um material que eu chamei aqui como um guia, né, para a gente tá nos direcionando dentro daquele processo que a gente estipulou, mapeado dentro das nossas atividades de segurança de processo. Então, a gente precisa desdobrar esse material, desdobrar esses requisitos, que são muitos, sejam requisitos internos, sejam requisitos externos, a gente precisa desdobrar aquilo e mastigar aquilo no sentido assim, como é que eu faço isso? E a gente trilhar um caminho para que a gente possa, então, fazer essa compatibilidade de informações daquilo que é exigido e com aquilo que é praticado, né? Então, a gente precisa somar os esforços para isso. Prover recursos, e aí eu entro também na questão de recursos, a gente vai desde profissional qualificado até a questão de logística, por exemplo, que eventualmente pode ser necessário de ir para uma unidade a outra para fazer verificação em campo, né? Também para manter os dados sempre atualizados, né? Implementar procedimentos, uma sistemática, como a gente falou lá atrás, uma sistemática para a implementação do programa de conformidade e, ao mesmo tempo, para a verificação desse programa, como e quando, né, com que periodicidade a gente vai estar trabalhando isso. E, mais uma vez, documentar e armazenar os resultados, né? Então, o sistema de gestão precisa desses registros, né, para que a gente possa demonstrar aí exatamente a conformidade, que é onde que a gente quer. E aí, caso seja constatado um desempenho insuficiente, obviamente a gente tem que estar trabalhando dentro desses requisitos para que a gente aprimore aí o nosso sistema, né, o nosso sistema de gestão, ferramentas, instrumentos, sistemas, né? E aí aqui eu vou estar trazendo um pouquinho da aplicação, né? Onde é que a gente pode, como é que entra isso? Então, além de políticas, normas e procedimentos internos, eu tenho aqui alguns inputs que eu trouxe para vocês, não só esses, mas eu trouxe esses pelas nossas atividades, né? E pela minha atividade atual, inclusive, que são os regulamentos da ANP, as normas regulamentadoras. Eu trouxe aqui as RDCs da Anvisa, dado a questão da indústria farmacêutica, eu comentei agora há pouco sobre a vaga da L'Oréal, né? Inclusive, para esta área, existe uma especialização de assuntos regulatórios, tamanha é a quantidade de requisitos que devem ser atendidos para garantir uma continuidade operacional, uma continuidade do negócio. Então, eu trouxe essa visão também de uma outra empresa, de uma outra atividade, né, que tem aí um input das RDCs, né? Resolução CONOMA e IBAMA, portarias do IBAMA, vão desde a fase inicial, como a fase de licenças, né? Com uma continuidade operacional também no sentido de prevenção de perdas, né? E trabalhar aí de forma segura, né? O que eu destaco para vocês dentro da segurança de processo, de um pouco que eu estou visualizando hoje, né? Do que eu vivencio hoje. Eu trago aí a NR10, engraçado, é bom a gente falar que, assim, normas regulamentadoras, em grande parte, elas estão voltadas para a segurança ocupacional, mas ela também traz pontos relevantes sobre a questão da segurança do processo, a segurança das instalações e dos equipamentos, né? Então, quando a gente fala no de NR10, a gente está falando de equipamentos que sejam equipamentos elétricos que sejam intrinsecamente seguros quando eu estiver numa área classificada. Eu estou falando da proteção e da integridade dos equipamentos, né, para a funcionalidade deles de forma segura na planta. Quando eu estou falando de NR13, eu estou falando totalmente de equipamentos, né, instrumentos,
Então, a gente tem aí um veio forte voltado a isso, né, que são caldeiras e vasos de pressão. A gente tem inspeções internas e externas. E a NR13 eu destaco também pela tão forte que ela tem um programa chamado o Serviço Próprio de Inspeção de Equipamentos, que a partir do momento que você internaliza, a empresa internaliza a aplicação do SPI, ela consegue, inclusive, dilatar os prazos para a inspeção dos equipamentos. E por que faz isso? Porque esse programa de SPI estaria mantendo várias atividades que contribuíssem, que garantissem a integridade daquele equipamento. Então, mais uma vez, a importância aí da NR13 na segurança de processo. Eu trouxe a NR17, porque a NR17 ela traz muita questão da cadeira e da mesa e tal, mas eu estou falando de segurança de processo, eu estou falando de acesso à válvula, eu estou falando de manutenção, eu estou falando de manobra operacional, e a gente precisa pensar na ergonomia nesse sentido, para que eu tenha acesso a isso, né? Para que eu consiga operar um equipamento de uma forma segura, né? Que essa interface entre o homem e máquina aconteça de uma forma segura para ele, para as instalações, para a imagem da empresa, para o meio ambiente, né? Eu trago a NR23 também, que fala de proteção contra incêndios, lembrando que a NR23 ela está com um texto pequenininho, mas ela chama as normas técnicas vigentes, que traz aí um arcabouço de informações necessárias para proteção contra incêndios, e proteção contra incêndios é a última camada, a última barreira aí que a gente teria quando alguma coisa der errado, a gente vai estar atuando para minimizar aí qualquer efeito, né? E, se Deus quiser, com sucesso. E a NR26, a sinalização de segurança, onde a gente traz também a questão da padronização do sistema de rotulagem de produtos químicos, né? Então, a gente fala de armazenamento, né, da incompatibilidade de produtos químicos, como a gente fala também de manuseio, a gente fala da FISP, né? Então, a gente tem uma interface de informações bastante relevantes aí no âmbito da segurança de processo, né? Isso aí eu trouxe mais imagenzinhas para a gente refletir, e ali para a NR17 eu tentei colocar uma mãozinha ali, manipulando, atuando na questão de um flange, né, que não é só mesa e cadeira, a gente tem que pensar também na influência disso para a segurança de processo. Nos regulamentos da ANP, que eu atuo hoje, a resolução 43, que fala do sistema de gerenciamento de segurança operacional, o famoso SGSO, né, onde a gente tem práticas de gestão para a segurança operacional, elas estão sendo debatidas no sentido de ter uma atualização dessas informações, dado que essa resolução é de 2007, mas ela continua bastante atual pelas suas orientações de gestão, daquilo que precisa ser praticado para eu contribuir, então, com esse gerenciamento da segurança operacional, né? Da mesma forma, a resolução 41, ele traz os elementos da resolução 43 e mais alguns elementos do sistema submarino, onde a gente também tem vários requisitos e vários elementos para contribuir com essa segurança, né? Da mesma forma, a resolução 43 com a SGIP, na segurança, a parte de integridade de posses, então esse conjunto, né, esse triângulo, ele é fundamental para a gente trabalhar, podendo trabalhar de forma individual, mas podendo trabalhar de forma integrada com todas essas informações. Eu trouxe também a resolução 44, que fala de comunicação de acidentes. Então, vejam que aqui a gente tem uma orientação de um órgão externo determinando quais são os requisitos que devem ser comunicáveis, né? Se tornam comunicáveis para a Agência Nacional de Petróleo, né? A NR37 também, que é outra coisa que eu vivo constantemente, que é a questão de prazos, como a gente comentou um pouco tempo atrás, né? Qual é o prazo que eu tenho para tratar, na verdade, aqui eu já estou na consequência, de tratar uma eventual não conformidade identificada pela ANP. Então, obviamente, isso aqui eu trouxe para vocês uma pequena amostra, mas a gente tem outros regulamentos que são aplicados a várias outras indústrias e também a vários outros segmentos da atividade de petróleo e gás. Então, essa figura ela é bastante usada no demonstrativo desse arcabouço de regulamentos que a ANP tem. Tem aqui, por exemplo, uma outra, enfim, que eu já atuei bastante, que foi motivador, inclusive, de eu fazer a minha primeira pós-graduação, foi a Resolução 05, o SGSO do Refino, implementada em 2014.
Então, foi quando eu tive esse movimento de me aproximar mais para os quesitos de segurança de processo. Meu tempo já está acabando, mas a apresentação também está acabando. Essa tabela, eu sei que ela não está tão legível, mas o objetivo não é trazer a questão da informação dela, mas sim ilustrar para vocês uma matriz de correlação. Esse foi um trabalho que eu fiz recentemente, até para trabalhar junto a esse GT de indicadores que está sendo criado, né, para identificar os indicadores de segurança de processo baseado no SGSO, e o que a gente tem de elemento comum, né? Então, na verdade, isto também é compliance, né? É você avaliar a capilaridade daquela informação por normas que podem conversar e podem trabalhar de formas conjuntas ou separadas, mas que tragam um resultado que possa avaliar o desempenho de uma forma quase que homogênea, né? A gente tem aí os indicadores específicos de cada capítulo ou prática, né? Que variou um pouquinho de uma para outra, mas é importante que a gente tenha essa visão holística do processo. A compliance precisa ter isso, precisa ter essa visão integrada e ampliada do que é um programa de compliance, né? Então, os indicadores, como eu comentei anteriormente, a gente precisa pensar em indicadores proativos e reativos para avaliação desse desempenho. Então, eu linkei aqui alguns bastante aleatórios, que é treinamento fornecido, planejado versus executado, né? Uma avaliação do sistema de compliance como um todo, onde a gente falou lá atrás de ter uma lista que pudesse nos fazer como trilha de condução para o nosso processo, né? Eventualmente, falar da parte negativa, mas é o pagamento de indenização, acho que é uma influência direta aí, o quanto que a gente está deixando de investir, né, na questão do compliance para pagar pelo não cumprimento dele, né? Acompanhamento de números de não conformidades, enfim, a gente tem uma proposição de indicadores, a questão de conformidade com os procedimentos, né, os procedimentos de execução das atividades. Então, a gente pode trazer uma lista de exemplos para serem trabalhados nesse item, né? E aí, obviamente, a gente fala que o monitoramento e o cumprimento das normas mede o atendimento ao que preconiza a segurança da empresa, ao que preconiza ao sistema de segurança operacional da empresa, né? Então, mais uma vez, trazendo a relevância aí da questão dos indicadores. Para finalizar, eu estou no laço aqui, no meu tempo, né, Rodrigo? Mas estou acabando. Eu queria destacar que, embora a gente tenha um gasto, né, para implementar o programa Compliance, eu tenho certeza que prevenir é melhor do que remediar, né? Não só na parte dos acidentes, como a gente fala muito, mas também nessa atuação de conformidade, né? É muito melhor a gente estar atuando na prevenção e mapeando tudo que a gente pode estar mapeando do que pagar por isso, né? E porque isso traz, como a gente comentou já anteriormente, isso traz impactos que podem acabar com a continuidade do negócio. Tamanho o impacto que isso vai causar, né? Então, a gente citou grandes acidentes no início da apresentação que impactaram totalmente a continuidade do negócio, né? Titanic nem se fala, mas, assim, você não tem como recuperar, você não tem como voltar atrás e você não tem como recuperar de salvar vidas, de salvar as pessoas, né? Então, não só a empresa, né? E quando eu falo de implementar esse programa de compliance, eu estou falando do capítulo 4, mas, obviamente, ele tem uma interface muito grande com o capítulo 21 de auditoria, que eu já comentei isso durante a apresentação, eu vou estar também junto a vocês trabalhando nesse item, e o capítulo 22, que é a revisão geral e melhoria contínua, também do livro, vai ser apresentado aí uma moderação sobre este capítulo. Mas quando a gente trabalha de forma integrada e quando a gente trabalha querendo implementar um programa de compliance, querendo atuar e monitorar esse programa de compliance, a gente consegue dizer quase que eu tenho um selo de qualidade voltado a compliance, né? Então, eu posso dizer quase que a empresa está ali com carimbo, com uma chancela para atuar dentro da melhor forma possível, garantindo essa continuidade operacional, a segurança operacional e a continuidade do negócio, né? Então, com isso, eu fecho aqui minha apresentação no laço.
eu achei essa imagem aqui, Keep Calm and Focus on Compliance, que é aí o que eu respirei e respiro esse tempo todo, que eu realmente tenho esse gosto de avaliar essa questão da legislação, né? E segue aí meus contatos, meu e-mail e o meu LinkedIn, caso alguém queira mais informações sobre o trabalho. Rodrigo, terminei no tempo. Juliana, obrigado. Olha, esse grupo ele tá ficando com um nível muito alto e eu tô ficando apavorado porque vai chegar o dia de eu me expor também, né? Do dia de eu ter que apresentar e eu não sei não, hein? Olha, o grupo ele tá num patamar difícil aí de alcançar. É uma responsabilidade. Eu queria te agradecer É verdade. muito pela tua apresentação. Uma coisa que eu estou muito feliz quando surgiu essa ideia, né? Na verdade, o Glides ele postou de os encontros que aconteceram na Petrobras para estudar o livro de MOC. E eu estava querendo já estudar o livro de diretrizes de segurança de processo. Falei, por que não jogar essa ideia no LinkedIn? E achei que assim não ia, né, vingar, ia ter 2, 3 e a gente ia fazer do mesmo jeito. Mas uma coisa interessante é a gente não tem, né, mantido os 380 que estão lá no grupo, nos encontros, isso é normal, mas a gente está no quarto encontro mantendo a mesma quantidade de pessoas. Então a gente está todo dia ali com, toda quarta-feira com 95, a gente está mantendo ali dentro dos 90, legal que são as mesmas pessoas, né? Então realmente foi algo que pegou e a gente tem esses probleminhas aí tecnológicos, né? Fala no chat, não fala, fala no grupo, não fala. Eu acho que funcionou muito bem na reunião passada. A gente tem algumas perguntas aqui, Juliana, e a gente sabe, né, que é colaborativo, talvez a gente não consiga responder tudo, mas eu vou abrir para as pessoas fazerem as perguntas para não ficar monopolizando a reunião e perguntando. Então, eu vou começar com o André Lucas, ele fez uma pergunta aqui, André Lucas Barros. Se ele estiver online ainda, eu vou abrir para ele aí. Pode abrir o áudio e a câmera, André, para você fazer a sua pergunta. E depois do André, só vou pedir que, para quem não for aí, não ficar com a câmera aberta, por favor, deixar o André abrir, e depois do André, o Marcos Valério, e depois a gente vai para quem levantou a mãozinha. Bom, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu estou sem câmera habilitada, eu vou só ler a pergunta para Juliana. Juliana, em relação à indústria química, né, a gente tem aí o CCPS, Química, Petroquímica, Óleo e Gás, que embasa toda essa parte de compliance em relação à PSM. Hoje em dia, a PSM está sendo pulverizado cada vez mais forte em indústrias de outros segmentos. A gente tem siderurgias, tem mineração, até mediante aos últimos acontecimentos aí, de eventos não desejados em outros segmentos. E esses segmentos possuem cada um instituições que fazem uma certa padronização para todas as siderúrgicas do mundo, para todas as mineradoras do mundo. E essas instituições pegam, né, o CCPS como base e criam programas de PSM, por exemplo, só que com algumas particularidades diferentes. Eu vi que você mostrou aí uma matriz de correlação, é justamente nesse sentido a minha pergunta. Como convergir, né? Algo que vem do CCPS e também dessa instituição, não ser redundante e também não deixar passar nada entre os dedos importante. Ótima pergunta. Na verdade, a primeira coisa que a gente tem que estar mapeando é o sistema de gestão da empresa, né? Ali eu trouxe um exercício de 3 regulamentos da ANP que tem uma interface direta, mas obviamente que essa matriz tem que refletir no sistema de gestão da empresa, né? E vice-versa, né? Então, o que eu tenho no meu sistema de gestão que atende ao que for estar sendo estipulado por esta legislação ou por este órgão externo, enfim, por essa influência que você está falando. Então, a mesma coisa vai de qualquer empresa, na área da mineração, área de siderurgia. A gente precisa primeiro entender qual é a estrutura de gestão da empresa, levantar os principais pilares dela voltada para a segurança de processo, e aí, depois disso, a gente encaixar esses regulamentos dentro do nosso sistema de gestão, que desta forma também, eventualmente, a gente pode estar identificando que existem lacunas que precisam ser trabalhadas, né? Então, eu preciso mostrar para a minha alta administração que precisa então, a gente precisa retroalimentar o sistema de gestão
em função desses inputs externos, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar numa matriz são os pilares da empresa, né? O sistema de gestão estipulado pela empresa. Obrigado. Marcos Valério, na sequência você, meu camarada. Olá, boa noite. Boa noite, Márcio. Oi, mais uma vez, dar os parabéns aí para o Rodrigo e a equipe, né, por estar construindo. A Juliana aí, lá no início a gente se conheceu, eu já vi que a Juliana ia longe, né? Inclusive, ela jogou uma responsabilidade grande nos demais que vêm aí, que a primeira palestra também foi muito boa, né, de parte de cultura, essa complementa. A Juliana é que, na verdade, você colocou aí uma visão assim, de compliance, né, que expandiu dentro da organização como um todo, né? E, logicamente, é impossível estar 100% o tempo todo em função de uma série de situações, inclusive recursos, né? Então, o que é, assim, um limite do aceitável? Aí você pode falar da sua visão de órgão regulador ou solicitações dentro da empresa. O que você pode dizer nesse sentido? Porque eu acredito que 100% o tempo todo não é possível, né? É difícil falar que a gente não pode aceitar isto, Márcio. Na verdade, como que eu vou aceitar não cumprir uma legislação? Como que eu vou aceitar não cumprir um dado requisito, né? Na verdade, o programa de compliance é justamente para a gente fortalecer essa estrutura e não deixar isso acontecer. Eu não tenho como eu deixar brecha no atendimento ao requisito legal, né? Eu não posso dizer não vou atender, eu não tenho essa opção. Eu preciso estar atendendo, né? Então, por isso que eu comentei ali de instrumentos que possam estar nos facilitando, como, por exemplo, um book também de como a gente já atendeu com sucesso. Então, em vez de toda hora a gente tem que estar levantando de que forma eu comprovo o cumprimento naquele dado requisito, eu já tenho aquilo ali previamente mapeado, obviamente atualizado e com as informações pertinentes, mas isso contribui para que tenha espaço também para que eu veja o que tem de novo, o que eu preciso gastar energia. Então, o programa Compliance, ele precisa que esteja vivo nesse sentido para ter essa atuação constante. Eu não ousaria dizer que a gente não pode estar atendendo nenhum requisito. Não pensaria nisso, eu não consigo pensar nessa forma. Assim, tem um escape, acho que não. Você respondeu como uma boa auditora que é, né? Só para complementar, o Rodrigo é Márcio Valério. Marcos Valério dá uma conotação complicada. Márcio Valério. Depois que eu vi aqui, Márcio, colega desculpa. de trabalho já Ô, Márcio, eu te conheço, acho que da BR, assim, diretamente, e acompanho você lá no LinkedIn, que você posta uns artigos bem bacanas, eu te acompanho lá, Valeu. sempre participando, obrigado. Tá. Vou seguir aqui na sequência agora do pessoal com a mãozinha levantada. Não sei quem é, tá, gente? É 2015 11 22 0775. Não sei quem é. Sou eu. Então, vamos lá. Boa noite, Cristiano. Parabéns pela palestra, muito boa, né? A pergunta que eu faço é a seguinte: normalmente, os programas de compliance nas empresas nascem no jurídico da empresa. Assim, na sua experiência, vivência de compliance, como você bem falou aí, que vive isso no seu dia a dia, lá na sua experiência, o compliance é um todo, onde foi montado cada caixinha em cada setor regulador, seja ambiental, seja na área química, né, que tem as regulações, na área de segurança do trabalho. Como é que foi feito aí essa organização? Realmente nasceu no jurídico? Existe uma integração entre normas, leis e regulações? Na verdade, existem diversos atores que precisam estar atuando no programa Compliance, né? Mas eu não vou te dizer que é só o jurídico, até porque, às vezes, o advogado ele não tem um conhecimento daquela atividade operacional, principalmente no que eu estou falando de segurança de processo, né? É algo que quem domina é quem pratica, né? Aquele dado requisito, aquela dada instrução que foi dada com relação ao cumprimento daquele requisito. Então, eu diria que a gente trabalha em conjunto, né? Eu por exemplo, faço a parte de defesa técnica de auto de infração quando acontece, né? E mostrando no âmbito do sistema de gestão de segurança de processo. E aí,
entra o jurídico para ter a comunicação com o jurídico de uma outra parte, e aí eles chamam do juridiquês, né? Eles trazem para essa peça de defesa aquele conteúdo técnico do jurídico, que é a expertise deles. Mas a defesa técnica sobre aquele processo, voltada à segurança de processo, eu estou envolvida justamente por conhecer como acontece na prática e conhecer esses regulamentos que são diretamente associados à segurança de processo. Então, eu não vou dizer que dá para ficar... É um setor só, né? Isso pode variar de empresa para empresa, mas o importante é que a gente tenha esse conjunto de profissionais que sejam dedicados, de alguma forma, à leitura, interpretação e atualização e aplicação desses requisitos, né? Entendi. Então, de certa forma, então, é uma equipe multidisciplinar, né? Cada um atuando na sua área, um apoiando uns aos outros. Exato, sempre. Próxima pergunta aqui, Mário Amorim. Só para a gente dar uma controlada, porque depois que um pergunta, né, todo mundo começa, né? E aí, no início fica todo mundo acanhado, mas depois que um vai, todo mundo quer perguntar. E a gente, infelizmente, tem aí um limitador que é o tempo. Então, só na sequência aí agora, a gente tem o Mário Amorim, o Paulo Roberto Rocha, o Eduardo Barbosa e a Luciana, que fez uma pergunta no chat. E aí a gente fecha, tá, pessoal? Porque senão a gente fica eternamente aí. Verdade, Rodrigo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Juliana. Parabéns mais uma vez. Os encontros estão ficando muito produtivos. Parabéns, Juliana, pela apresentação. Gostei muito, aprendi, foi uma aula maravilhosa. A minha pergunta é relacionada ao ponto que você colocou das NRs ali. Você colocou NR10, 13, 17, 23, 26 como as principais, né? Lógico, a gente sabe que tem outras. Mais voltado à questão de petróleo, você acha que a gente consegue analisar especificamente também a 29 por se tratar de portos? Dá para ter essa correlação? Na verdade, a atividade hoje de plataforma está sendo regulada pela NR37, né? Pela 37? Ela está hoje, já tem aí, inclusive, seu período de vigência, né, de implementação dos requisitos estipulados, né? Foi cancelado o anexo 2 da NR, onde ele era uma parte em anexo de uma NR, e ela veio agora com uma NR única, né, trazendo esse arcabouço. Na verdade, a NR37 ela traz um compilado de várias informações e vários requisitos abordados nas demais NRs, mas com um foco específico para a questão do offshore, né? Então, por exemplo, a gente traz aí conceitos de CIPA, da NR5, mas a gente está falando da CIPLAT, que é a CIPA a bordo, né? É a CIPA dentro da plataforma. Então, a gente traz aí um delineamento mais específico. Tá? Então, agora, obviamente, as NRs, cada atividade vai estar aí trazendo aquilo que é aplicável, lembrando que eu coloquei isso, né? O que é aplicável para mim? Apesar de eu estar falando de NRs, o que é aplicável para a minha atividade? O que é aplicável para a minha frente operacional, né? Então, é importante a gente avaliar isso. Muito obrigado, Juliana. E a 37, eu não estou acompanhando, ela já foi implementada, então, ou ela está sendo desenvolvida? Já. Porque eu parei na 36 e parei no tempo, pelo jeito, né? Dá uma pesquisada, então, que vale a pena. Ela é uma norma que está bem robusta, teve uma discussão da comissão tripartite bem intensa, em todas as informações trazidas aí pela ANR, por essa NR37, então fica a dica aí de leitura e conhecimento desses requisitos. Mas ela já tá em vigor, então? Já está publicada, já está em vigor. Teve um período de implantação de alguns requisitos, que foi até o final do ano passado. Parece que alguns requisitos se estenderam o período de aplicação, mas em grande parte ela já está aí vigente. Muito obrigado, Juliana. Grupo trazendo informações novas aí. Isso aí. Obrigado, Paulo. Rodrigo. Olha só que maravilha. Olha a riqueza de conhecimento, né? A gente não fica só no conteúdo, a gente está sempre... Muito obrigado.
Boa noite, Juliana. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Apresentação maravilhosa, gostei bastante. Que bom. Falando um pouco de NRs, né, só rapidamente, mas eu vou fazer uma pergunta. Eu entrei nesse mundo de segurança de processo através da NR20 e NR12, por incrível que pareça, né? Sim. Que são duas normas que tratam basicamente de processo, né? Sim. São normas muito pesadas em relação a isso. De uns 3 anos para cá eu comecei a mexer nesse assunto. E você falando de NR, a gente vai vendo que as NRs estão evoluindo muito. Eu tentei trazer aqui um pouquinho delas, mas obviamente se a gente for percorrer todas muita coisa, né? Vou ter muita coisa para falar, vai ser uma aula só disso. É verdade. Mas eu ia te perguntar o seguinte, a gente tá de uns 2 anos para cá na empresa fazendo essa parte de requisitos legais, de conformidade legal, né? De compliance, e tem vários sistemas que nos ajudam em relação a isso. Não vou ficar citando, fazendo um comercial de sistemas aqui, né? Mas tem um monte que você também deve conhecer. E aí a gente fez a primeira análise geral das normas, que geralmente o caminho é esse. Você joga todas as normas que possivelmente são aplicáveis no sistema e depois vai conferindo se se aplica ou não. Basicamente, o caminho vai por aí. E a gente já fez tudo isso, né? Então, aí, na hora que a gente começou a fazer esse caminho, a gente começou a ver que o item da norma ele é genérico. Então, ele fala assim, seus tanques atendem alguma coisa, né? Mas aí, assim, você tem, dentro da empresa, às vezes você tem 100 tanques. Então, para que você atenda a norma, os 100 tanques precisam atender, né? E aí, o que a gente sentiu necessidade? A gente começou a fazer análises de risco, a gente já tinha as dos riscos tradicionais, a gente começou a fazer análise de risco de processo e começou a incluir algumas coisas em relação a risco de conformidade legal, a risco de processo em si. Eu queria que você falasse um pouco desse desenvolvimento, como funciona em relação a processo, para que você possa avaliar especificamente cada processo para ver se está atendendo a norma. Como que você poderia deixar isso de uma maneira um pouco mais fácil, porque realmente está dando muito trabalho. Eu acho que, assim, num processo de construção, né, como você está colocando que foi feito, o passo inicial realmente era levantar todas as possíveis frentes que a gente tem, avaliar a aplicabilidade, conforme eu comentei, o arcabouço de normas é muito grande, nem tudo se aplica. Agora, quando você fala que um dado requisito às vezes é genérico, sim, a gente tem aí uma redação que às vezes é genérica, mas o importante é você estar fazendo discussões técnicas, que eu imagino que você já esteja fazendo, e tentando fazer, eu diria, interpretação, né? Interpretação da norma. O que aquele verbo quer nos dizer? Isso é uma coisa que a gente utiliza muito, né? Quando eu falo de criar, é diferente de aprimorar, né? Quando eu falo de estabelecer um processo, é diferente de aprimorar, de fato, algo já existente. Então, a conotação daquilo pode mudar muito, né? Então, é importante, assim, não tem jeito, é trabalhoso, mas esse mapeamento é necessário. E você cria também uma outra forma também de você não perder esse trabalho, é o que eu comentei, que são das listas de verificação para servir como um guia, para que você possa avaliar isso de forma contínua. E neste guia, obviamente, você vai estar ali destrinchando esses requisitos daquilo que foi discutido do entendimento da sua empresa. Então, isso aqui eu entendo que a gente vai atender de tal forma. Então, eu tenho uma lista de verificação e eu tenho uma lista aí de documentos que vão servir como base para atendimento e comprovar registro, né, do programa de conformidade. Evidência objetiva, né? É o que o auditor sempre fala. Isso aí. Obrigado. Nada. Acho que agora é o Dr. Safety, sempre aí presente também no nosso encontro. Grande Eduardo Barbosa. Obrigado. Primeiro, parabenizar a Ju aí mais uma vez, né, Ju? É um orgulho ter você como colega lá da pós e participar aqui. Parabéns. A pergunta é um pouco capciosa, né? Eu fiquei 2 semanas preparando essa pergunta, mas a história é a seguinte: eu trabalho na siderurgia, você sabe, o arcabouço de requisitos legais, principalmente para a siderúrgica, é colossal. A minha pergunta é o seguinte: você vê que na prática o compliance baseado em risco é uma prática, funciona, ou a turma se desespera e quer cumprir todos os regulamentos? Como é que você vê essa questão de fazer compliance baseado em risco também? Você está me perguntando um pouco da pergunta que o Márcio Valério me fez, no sentido de aceitabilidade, né? E como ele colocou assim, eu como auditora de um processo de um sistema de gestão, eu não imagino que não haja um atendimento a um dado requisito, né? Obviamente, alguns merecem mais atenção em função do risco. Aí que eu acho que é o olhar que tem que ser diferenciado, né? Então, quando eu tenho uma associação
de uma análise de risco das instalações, cuja a instalação de uma salvaguarda e a manutenção dessa salvaguarda íntegra para atuação aí na questão de um dado cenário. Então, essas influências, obviamente, ela tem que trazer, porque, como foi falado, inclusive, na nossa pós, né, é o que o board quer saber, o que o chefe quer saber, né? E para ele liberar recursos, ele precisa ter uma base, de uma informação que subsidie essa tomada de decisão. Então, eu diria que a gente vai fazer o compliance baseado em risco no sentido de priorização de HH, de recursos humanos, de recursos financeiros, mas que não que nenhum requisito vai ser atendido, mas que um precisa ser atendido de uma forma mais urgente que a outra, porque o tempo não está a nosso favor para mantermos aí a segurança das operações e a continuidade do negócio, né? Então, a influência da gestão baseada em risco seria nesse sentido. Respondi. Perfeito, obrigado, Ju, um abraço. Outro, querido, aí, prazer te ver. Vamos fechar aí agora as perguntas com a Luciana, pessoal. Luciana, você está aí com a gente ainda? Luciana Figueira, tem 3 Lucianas, agora que eu vi. Oi, pessoal, eu estou, mas eu estou com 4% de bateria. E eu não acho que se eu botar o vídeo aqui vai dar problema. Não, manda pergunta então, manda pergunta. Parabéns, excelente. Eu joguei aqui uma pergunta que eu queria muito que você falasse um pouquinho mais. Como é que você estabelece esse prazo para o cumprimento dos requisitos, uma vez que alguns deles podem ser impeditivos para a nossa operação? E uma outra pergunta rápida, você poderia falar um pouquinho mais sobre a responsabilidade criminal dos gestores que não atendem ao cumprimento da nossa legislação, uma vez que eles já sabem, mas ainda assim não... Luciana, tá picotando bastante. Deixa eu ler aqui a sua pergunta para a Juliana. Juliana, ela pede aqui como você estabelece esses prazos para cumprimento de requisito, uma vez que alguns deles podem ser impeditivos para a operação, e se você pode falar um pouquinho mais sobre responsabilidade civil e criminal de gestores no não cumprimento de legislação. Bastante interessante aí. Obrigada, Luciano, também pela presença. Na verdade, a questão do prazo, eu acho que eu posso estar complementando o que o Eduardo mesmo me colocou com relação ao risco, né? Como é que a gente pode estar gerenciando o prazo? Como é que a gente pode estar demonstrando a importância do cumprimento dos elementos? A gente não pode dizer que tudo é crítico, né? Porque se tudo é crítico, nada é crítico. Se tudo é importante, nada é importante. Então, a gente tem que subsidiar a nossa argumentação baseada em fatos. Então, pode ser fatos no sentido de comprometimento da segurança operacional, propriamente dito, pode ser fato no sentido de multas associadas a valores monetários já associados a dados requisitos, né, que a gente já vivenciou. Então, a gente teria que aí avaliar quais são os inputs que a gente pode dar para trazer à tona essa nossa argumentação e fazer com que esse investimento tenha prioridade. Então, a gente tem que pensar no sentido de segurança operacional. Eu não estou falando da continuidade do negócio, né? Eu estou falando da segurança operacional em primeiro lugar. Então, a gente não pode perder essa hierarquia de coisas, porque se a gente priorizar um lado, o outro vai ficar comprometido e tudo pode acabar, né? E aí a continuidade do negócio pode ser muito comprometida. Então, acho que a gente pode associar dessa forma. E com relação às responsabilidades civil e criminal, é o que eu estava comentando que quem vai preso é a pessoa, né? Então, num processo jurídico investigatório, e aí sim, lá com o homem da capa preta, como a gente costuma brincar, né, com os juízes, existem o CPF responsável por aquela atividade, né? Então, este CPF é que corre o risco de ter aí uma questão de uma prisão preventiva, né? Sobre uma atuação de negligência, né? Ou uma atuação ausente na prevenção dos riscos, né? E além da questão da multa administrativa, mas a multa administrativa, obviamente, ela pode acabar com o negócio, né? Outro dia,
a PetroRio fez uma palestra sobre isso, falando de segurança de barreiras, e ela destacou como que a segurança de processo é um valor dentro da companhia, porque a PetroRio ela é uma empresa que está aí vindo nessa construção constante e com impacto monetário poderia deixar aí a continuidade do negócio. Então, isso interno, esse pilar de isso é meu, isso é nosso, né? Eu acho que essa faz toda a diferença na hora de você pensar em responsabilidades e futuramente em penalidades, né? Eu acho que essa apropriação aí que diz como um valor, acho que faz a maior diferença. Juliana, vamos encerrar. Muito obrigado pela aula de pós-graduação que você deu aqui para a gente hoje. Para mim é uma honra ter te conhecido, ter tido a oportunidade aí de trabalhar indiretamente com você no corporativo da Petrobras. Estou muito orgulhoso. Eu estou muito agradecida. Não, a gente que está, porque você trouxe uma aula de pós-graduação para a gente, com o teu conhecimento aí vasto nesse campo. Acho que não tinha pessoa aí mais gabaritada para falar desse assunto do que você. E o grupo inteiro ganha, as perguntas são de alto nível, acho que é um grupo que está fluindo muito bem. Eu já estou pensando o que a gente vai fazer depois que esse livro acabar. Pois com certeza. Estou muito feliz mesmo. Muito obrigado pela tua disponibilidade, por preparar esse material que vai estar lá disponibilizado no grupo. E aí, só para a gente dar Oi, Juliana? Uma atualizaçãozinha, tá? Oi? Eu vou estar enviando para você uma pequena atualização que eu fiz. Bom. Tá ótimo. Você disponibiliza lá no grupo. Muito obrigado. E só para lembrar, pessoal, semana que vem a gente trata de competência em CEPRO, e a gente tem aí o Antônio Ribeiro, o Eduardo, acho que Eduardo Zuin, eu não sei se a pronúncia é assim, e a Genite Mira, da RSE, né? O Antônio da Arrisque, o Eduardo da Arquema e a Genite da RSE. E só um último recado, a RSE atualizou hoje os números aí dos exemplares, né, das traduções em português dos livros. A gente está com 150 interessados no livro sobre competência e segurança de processo, 144 interessados no livro de LOPA, 106 no de disciplina operacional e 101 no livro de procedimentos operacionais, né? A gente tem quase 400 pessoas no grupo, só o grupo já poderia viabilizar a publicação dos livros. Então, vou insistir aí, não é um comércio, né? A gente não criou o grupo com o objetivo de vender nada, não tenho nenhum vínculo com a RSE que está conduzindo esse produto, mas acho que todos nós ganhamos, né? Segurança de processo ganha no Brasil. Então, quem não fez ainda a solicitação e tem interesse, é o livro em cópia física ou o livro também na versão e-book, manda um e-mail para livrosccps@rsem.com.br. Vamos finalizar por aqui, Juliana. Obrigado, boa quarta-feira para vocês, bom descanso, né? Porque o nosso expediente vai até tarde na quarta. E quarta-feira que vem a gente está aqui. Um abraço para todo mundo. Obrigado. Tchau. Tchau.